Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Eu gostaria de falar com vocês nesse dia sobre a língua, sobre o poder que as palavras têm. É lógico que eu não estou dizendo da confissão positiva, dessas teologias que dizem decrete, declare, determine que a palavra tem poder. Não. O poder que eu estou falando é o cuidado de falar coisas adequadas para pessoas na hora correta. E muitas pessoas destroem vidas de outras por não saberem usar corretamente a sua boca ou as suas palavras. Não refreiam a sua língua. O capítulo 3 do livro de Tiago diz que a língua é um pequeno membrozinho inflamado pelo inferno, que é capaz de incendiar um bosque. Temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos, quando nós falamos e para quem nós falamos. Provérbios diz que como maçã de ouro em salvas prateleiras de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. A Bíblia também menciona vários textos com relação à língua. Diz também Tiago que todo homem seja pronto no ouvir e tardio no falar. Ela também diz que nas muitas palavras há transgressão, mas quem modera os lábios é prudente. Diz também que o que muito abre a boca tem perturbação. Nesse sentido, nós precisamos saber controlar, refrear a nossa língua. Você tem uma ideia da infinidade de males que as palavras mal colocadas e ditas para certas pessoas trazem? Quantas pessoas já não foram vítimas de ofensa, de calúnia, de agressão por outras através de palavras? Quantas vezes você desencoraja, você entristece e você arruína a vida de uma pessoa por causa das suas palavras? Muitas pessoas, e quando eu digo muitas, cristãos, não medem suas palavras. Primeiro, elas falam demais. Existem mulheres ou homens que os cantos da boca até espumam do tanto que falam imedidamente, falam refreadamente, falam sem parar e até perturbam as pessoas que estão ouvindo. Não tem domínio sobre a boca. E nessa quantidade de palavras, nesse falar desenfreado, invariavelmente vai falar besteira. Vai haver transgressão, como diz o Provérbios. Então, o primeiro passo é diminua a sua frequência, o conteúdo, fale menos. Você não precisa dar a sua opinião de tudo, sobre todas as coisas, para todo mundo. Você não precisa falar o tempo todo. Provérbios também diz que o tolo, quando fica calado, passa-se por sábio. Então, primeiro, fale menos. Segundo, fale na hora certa. Quando falar, fale na hora certa. Como o texto que eu disse, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita no seu tempo. Então, quando resolver falar, não fale de maneira precipitada. Existe uma hora correta para falar, uma ocasião correta para falar, um tempo correto. Faça uma leitura, aquilo que está à sua volta antes de falar, a circunstância que estão as coisas antes de você falar, a condição da pessoa, ou a circunstância em que ela se encontra antes de falar. Então, quando for falar, fale no tempo certo. Terceiro, como falar? Como falar? Preste atenção. Às vezes você pode falar coisas certas de modo errado, pode falar verdades de modo errado, pode trazer uma informação e um conteúdo irrelevante e importante, mas pode pronunciá-lo de forma inadequada. Então você precisa também saber falar o tom de voz. Cuidado com o tom de voz. Tem gente que só fala gritando.
Tem gente que só fala se impondo. Tem gente que fala com aspereza. Então, fale de maneira adequada, simpática, sábia, comedida. Assim, esse conteúdo relevante vai ser ouvido e terá uma importância, e será tratado com uma importância, que é devida. E quarto ou quinto, fale para pessoas corretas. Então, na hora certa, a coisa certa, para a pessoa certa, entendeu? Escolha qual é o tipo da pessoa a quem você está se dirigindo. Você não pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa, entendeu? Você precisa avaliar qual é o tipo de pessoa que você está dirigindo a sua fala. Falar, por exemplo, com um juiz não é a mesma coisa que falar com seus filhos. Falar com um policial, uma autoridade civil, não é a mesma coisa que falar com um cidadão comum. Falar com adultos, com pais, com professores, não é o mesmo que falar com seus amigos de escola. Então, existem palavras adequadas para pessoas adequadas, ok? E existem também palavras inadequadas para pessoas adequadas. Você não pode falar qualquer coisa, de qualquer forma, para qualquer pessoa. Você deve também, então, medir para quem você está dirigindo as suas palavras. E último, e é o mais grave, as palavras, antes de ser pronunciadas, elas têm que ser processadas, ok? Elas têm que ser pensadas. O grande problema dos tagarelas, aqueles que falam demais, é que eles falam sem pensar. As palavras aparecem, são produzidas, sem antes ser processadas. Aí são males sem fim. Aí é fofoca, ofensa, agressão. Aí soltou algo que não era para soltar. Aí machuca, estraga, causa uma revolta sem fim. Assim é o que muitas pessoas fazem. Quantas já não se arruinaram, destruíram relacionamentos, perderam amigos, houve separação, divórcio, ruína dos negócios, por não saber controlar a língua, por falar inadequadamente. Portanto, esse é o principal conselho. Antes de você se pronunciar, antes de abrir a boca, antes de verbalizar qualquer coisa que seja, pense primeiro, reflita primeiro, processe primeiro, para saber se isso que você vai falar deve ser falado daquela hora, deve ser falado daquele jeito, deve ser falado para aquela pessoa e sequer deve ser falado. Muitas vezes você vai ver que depois de pensar, você vai chegar à conclusão que é melhor não falar, ok? Então, faça com que todas as suas palavras, para uma criança que seja, uma frase curta que seja, passe primeiro pelo escrutínio dos seus pensamentos, pelo julgamento da sua mente, dos seus pensamentos. E a Bíblia diz que o homem que doma a língua, quem controla a língua, controla todo o resto, todo o ser. Se você a partir de hoje disciplinar a conter a sua língua, você vai ver como isso terá reflexo e efeitos positivos na sua vida. E na pior das hipóteses, se você não conseguir aplicar os outros princípios, fique quieto, fique calado. Você evitará muitos problemas. Amém? Dá o teu like aí, por favor, é importante para nós. Compartilhe a mensagem e se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial, será bênção para nós. Deus abençoe, tenha um excelente dia.